Olá a todos e bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast semanal da Tribuna Expresso. O meu nome é Lídia Peralta Gomes. Hoje, por motivos de força maior, não temos connosco o Rui Malheiro. Temos o Tomás da Cunha, a solo. Olá Tomás, como estás? Olá Lídia, e aproveitei já obviamente para mandar um abraço ao Rui também. Um abraço também da nossa parte para o Rui, que na próxima semana já estará cá, com certeza. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Antes de mais, uma semana europeia. Futebol Clube do Porto, Sporting e Benfica passaram incólumes pela jornada, com maior ou menor dificuldade as vitórias chegaram e nada se alterou na tabela, mas quase que as coisas ficavam pelo menos mais apertadas. O jogo mais importante da jornada trouxe um duelo equilibrado no Dragão, entre o líder Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Braga. Não poucas vezes o Braga esteve por cima, mas um erro individual acabou por decidir o jogo para o lado do Futebol Clube do Porto, que venceu por 2-1. Tomás, depois do Moreirense, mais um jogo em que o Porto tem de suar para vencer, frente a um Braga que teve muita bola no Dragão, mas de novo com pouca capacidade para agredir ofensivamente. E o Futebol Clube do Porto parece ter aqui, para já, pelo menos, sempre uma solução para sair de apertos, num jogo em que Farioli também me baralhou um bocadinho as contas do 11 ao apostar em Mora e também em William Gomes. E surpreendeu-me essa aposta. Não é que, e em podcasts anteriores também acabámos por dizê-lo, não é que o Porto não precise de facto desse refresco de criatividade a partir das individualidades, nomeadamente do Rodrigo Mora e do William Gomes. Não contava que fosse neste jogo contra o Sporting de Braga, que vinha em crescimento e acabou por confirmar essas sensações em pleno estádio do Dragão. Portanto, o impacto possível de Rodrigo Mora e de William Gomes não foi tão sentido como poderia ser, se calhar, no jogo contra o Moreirense, da ronda anterior, ou na próxima jornada. Por isso, o Farioli quis na mesma dar um sinal à equipa de que está atento aos problemas e que, de facto, pode haver uma abertura maior daqui para a frente. De qualquer forma, este jogo não foi nada reflexo dos problemas que o Porto tem tido, porque o Braga lançou-se numa pressão muito alta ao homem, como tem acontecido. Sim, tapou o Alan Varela também, mas muito mais a partir da pressão do Ricardo Horta. Forçou muitos erros, principalmente no corredor direito do Futebol Clube do Porto, com o Alberto Costa a sentir algumas dificuldades, e o jogo entrou num registro em que o Diogo Costa foi chamado a tentar a distribuição com passos mais diretos, embora sem grande sucesso, mas de facto não houve alternativas para o Porto conseguir saídas limpas e depois instalar-se um pouco mais no meio campo ofensivo. Isso não aconteceu praticamente durante todo o tempo de jogo. Aliás, a questão da posse de bola foi uma das estatísticas-chave que fica no final da partida. De qualquer forma, o Braga já é de facto uma equipa capaz de impor as próprias leis dentro do jogo, isto é, não cometeu muitos erros perante a pressão do Futebol Clube do Porto, teve algumas saídas, principalmente pelo lado do Lagerbilk e do Victor Gomes, mas também utilizando o Leonardo Lelo como jogador útil em construção, isto é, não estava em profundidade, e isso também acabou por dificultar a pressão do Futebol Clube do Porto, quer o Victor Gomes, quer o Leonardo Lelo, ajudaram o Braga a levar-se para a frente, e depois uma boa exibição dos médios também, com o Gorbi, que se não foi o melhor em campo, terá andado lá perto neste jogo em pleno Dragão, a conseguir fazer o campo muito grande para o Futebol Clube do Porto, a encontrar situações para ativar a largura com elementos mais profundos, mas depois de facto é uma equipa com uma escassez de condimentos de desequilíbrio que acabam por prejudicar, nomeadamente porque o Porto acabou por passar muito tempo a defender perto da área, e isso também retirou margem de manobra ao Braga, a Paulo Victor também, que é um avançado com qualidades em apoios curtos e depois a atacar espaços, mas esses espaços não existiram propriamente. Por isso a única oportunidade de relevo para o Braga foi aquela do Ricardo Horta, na sequência de uma jogada de insistência. O Samu, que acaba por desbloquear o jogo com aquela tentativa. Aquele gol a meias, não é? E de forma algo pesada para o Braga, olhando ao rumo da primeira parte, mas foi uma das poucas vezes em que o Samu conseguiu estar enquadrado, virado para a baliza
do Ornicek, porque o Lagerbilk na marcação individual praticamente não deu hipótese. Aliás, tem feito um trajeto de crescimento recente, com ótimas exibições, sempre neste registro, ou seja, a colar na referência do adversário, a antecipar-se muitas vezes. É um central que neste papel está muito confortável e de facto encaixa na ideia de Vicens. Tem feito ótimas exibições, mas de facto o jogo volta às bases com a entrada do Braga na segunda parte e o gol de pontapé de canto, que também teve a ideia de trabalhar com o bloqueio ao segundo posto, uns lances sempre discutíveis dentro da área, mas que o árbitro optou por deixar seguir. Depois, a partir daí, parece-me que o Porto entrou num registro que não tinha tido exatamente na primeira parte. Foi um jogo de esticões, ou seja, o Braga acentuou o domínio da posse de bola, com o Porto a defender mais atrás. Não é que o Braga tenha criado muitas oportunidades, a exceção foi aquele lance do Fran Navarro, em que podia ter feito melhor na perspectiva do Sporting de Braga, mas de facto com a entrada de Pablo Rosário, com a entrada de Gabri Veiga, o Porto voltou um bocadinho às bases em termos de capacidade de pressão no meio campo, e a partir daí contou com um lançador, e isso acabou por se refletir no lance da vitória. Temos visto muitas vezes o Borja Sainz a jogar em largura, como extremo, e aí de facto não tem soluções individuais para fazer a diferença, mas nestas diagonais, a atacar a bola de forma agressiva, em corredor central, antecipa-se ao Vítor Gomes e deu a vitória ao Porto, num jogo em que de facto o Braga foi melhor, taticamente falando, em termos de controle das operações, mas comparando com o jogo em Alvalade, o Sporting não teve soluções para vencer. O Porto, mesmo não jogando propriamente bem, venceu, como já tinha vencido em Moreira de Cónicos, jogos diferentes. Aí o Porto fez muito mais no plano ofensivo, mas chega à vitória de pontapé de canto. Aqui teve pouca continuidade ofensiva, mas consegue vencer na mesma. E se olharmos ao calendário desta equipa de Farioli, já fez praticamente todos os jogos complicados na primeira volta. E o Braga acaba também por ser penalizado por um erro individual de Vítor Gomes naquela abordagem ao lance do segundo Parece gol. que nem vê o Borja Sainz. Estava Exatamente. muito desligado do movimento do adversário, deixa-se antecipar e naquela zona, obviamente, é fatal. O Porto, diria que não teve muitas soluções para atacar com os passos. Aliás, o caminho foi quase sempre a precipitação. Mesmo o Samu, por exemplo, tentou várias ações de passe vertical com pouco critério. O William Gomes também não se fez sentir. Diria que a exceção foram ali os primeiros 15 minutos da segunda parte, em que teve uma ou outra oportunidade de receber aberto e partir para cima do adversário, tentando o remate à baliza de Ornicek, mas de facto é um jogo muito raro na perspectiva do Porto em termos de futebol português. A maior parte das equipas vai sempre tentar defender a zona, tapar o Alan Varela naquela zona central, limitar muitas ações dos médios. Não foi isso que o Braga quis fazer, arriscou uma pressão a campo inteiro, como aliás tem sido feito por Carlos Vicens. Fica essa nota positiva para o Braga, mas não tanto na questão dos resultados, porque o Braga, nesta altura, está até bastante longe do quarto lugar, que é normalmente o mínimo exigido a qualquer treinador do Sporting de Braga. Falaste do Samu, o Denis Gul, não tendo muito jogo, acaba por conseguir encontrar ali um bocadinho mais espaços do que o avançado espanhol. Sim, é um avançado que se relaciona melhor, normalmente, e tem alguma mobilidade, não tem tanta pressa para definir as jogadas. O Samu é um jogador com alguma ansiedade. Nesse aspecto, acho que é muito semelhante ao que víamos de Conrad Arda no Sporting. São jogadores que têm dentro deles uma ânsia para, de facto, levar a equipa para a frente e tentar remates. Isso nem sempre é a solução. Mas, por exemplo, foi solução no lance do golo, com alguma felicidade, é verdade, mas se não fosse aquela tentativa de Samu, provavelmente o jogo ia empatado para o Balneário. O golo que eu penso que é depois atribuído a Rodrigo Sim, Mora. um lance completamente casual, Exatamente. obviamente, mas provavelmente, ou quase garantidamente, não seria golo se não houvesse aquele desvio do Rodrigo Mora. De qualquer forma, em relação ao Rodrigo Mora individualmente, não foi por aí que a pressão do Porto acabou por ficar mais frágil. Creio que a equipa, a certa altura, sentiu muitas dúvidas sobre como pressionar o Braga, que junta muita gente em zona de construção baixa, e por isso acabou por preferir baixar. De facto, o Farioli, com algumas substituições que aparentemente são de marcha atrás, tem ajudado a equipa a ter algum controle, ou pelo menos a recuperar mais e melhor a bola, e a partir daí assumindo novamente uma veia mais ofensiva. Depois, as características do jogo parece-me que estavam de facto de feição para o Gabri Veiga, que é um jogador não só na recuperação, mas sobretudo porque é um lançador. O Rodrigo Mora não tem essa capacidade de procurar passos mais diretos, ou pelo menos não é a principal qualidade
do jogador do Porto, muito mais associativo, drible curto, combinações em espaços reduzidos, inventar jogadas individuais no último terço, e esse contexto raramente existiu para que pudesse surgir o melhor Rodrigo Mora. E além que Gabri Veiga também dá soluções de bola parada, que neste jogo até poderia Sim, exatamente. ter sido relevante. Até porque o jogo não teve muitas oportunidades, nem para um lado nem para o outro, portanto, mais uma necessidade que o Porto poderia ter neste jogo. Depois, é de destacar ainda assim a exibição do Kivior, também na linha do Lagerbielke, que não diria tão espetacular, mas ainda assim com muitos lances de antecipação, sempre agressivo na disputa dos duelos, minimamente competente, embora não se tenha destacado tanto como o Moreira de Cónegos na construção, portanto, acaba por ser um jogo relevante, mais um para Kivior, como já tem sido a norma. Tomás, o Porto joga esta semana para a Liga Europa, a meio da semana, frente ao Utrecht. É um jogo, diria, apesar de ser fora, é um jogo ideal para voltar às vitórias depois do deslize em Nottingham. Sim, sem dúvida. O Utrecht é uma equipa que está com muitas dificuldades para se impor no plano europeu. Não tem, obviamente, a qualidade do plantel do Futebol Clube do Porto. Parece-me que poderá ser mais um jogo para Farioli aplicar alguma rotação. De qualquer forma, o Utrecht é uma equipa de essência holandesa, isto é, vai tentar ganhar o jogo, mas ao mesmo tempo vai expor-se muito às acelerações do Futebol Clube do Porto. Vamos ver qual será, de facto, o 11 escolhido por Farioli, mas talvez até encontre um jogo mais na linha do que teve contra o Sporting de Braga, contra uma equipa pressionante, que vai dar muitos passos no próprio meio-campo, do que propriamente um jogo contra um adversário muito fechado, até porque o Utrecht não tem grande responsabilidade nesta Liga Europa, já fez o que fez, chegando à fase de Liga. É uma equipa que eu descreveria como mais forte individualmente, claro, à escala, classe média de futebol holandês, do que propriamente um grande coletivo, e aí destacam-se alguns jogadores, mais conhecidos, eu diria o Haller, que está de regresso ao Utrecht, Sim. mas não tem tido Não tem um tido regresso grande... feliz. Não, aliás, nenhum gol marcado Exatamente, até esta altura. O avançado com mais destaque até tem sido o Miguel Rodrigues, o espanhol, que já esteve emprestado pelo Celta na época passada e que agora tem conseguido alguns golos. E depois, a grande figura da temporada tem sido o dinamarquês Victor Janssen, um jogador que passou na formação do Ajax, também já está há algum tempo no Utrecht, tecnicamente muito evoluído, com a capacidade em zona frontal para o último passe e para o remate. Acima de tudo, destaca-se essa relação com a baliza. É o melhor marcador do Utrecht nesta temporada. Depois também emprestado está o Zequiel do Feyenoord, que em termos de toque de bola, relação na construção, é o jogador que muitas vezes marca a diferença. Tecnicamente é de facto fantástico. E ainda sobre os mais conhecidos, falta destacar o El Karouani, que é o lateral esquerdo, que também já esteve apontado a vários clubes portugueses, um lateral de grande projeção, quer por fora, quer por dentro, com chegada para desequilibrar na assistência com cruzamentos ou também em zona interior, marca alguns golos, por isso é um jogador de muito destaque neste plantel do Utrecht, que não vai ficar muito tempo seguramente no futebol holandês. Aliás, até admira um pouco que não tenha dado o salto. Falamos aqui do futebol neerlandês e vou só deixar aqui uma estatística que vi antes de entrar para gravar o podcast, que é em 99 jogos da Liga Holandesa ainda não houve um jogo sem golos, que impressionante. É bastante neerlandês isto. E não é só de talento, antes pelo contrário, porque ali para baixo do sexto, sétimo, as equipas não são propriamente diferentes do que encontramos no futebol português. Até podemos dizer que há algumas equipas no futebol português com mais argumentos do que a parte baixa do futebol dos Países Baixos, mas é uma questão de mentalidade, predisposição ofensiva, que faz com que aconteçam de facto poucos 0-0. Deixa-me só dar uma nota sobre o Genk, já agora, para terminarmos o tema europeu em relação à Liga Europa. É uma equipa que nos últimos anos teve algumas capacidades de lutar por títulos, não é o caso desta temporada. Ou pelo menos, aparentemente, pelo que já mostrou até agora, não parece ser um Genk de aposta pelo título na Bélgica. Mantém alguns jogadores que já estão há muitos anos e que também já ouvimos falar até em competições europeias, principalmente no meio-campo, o Heinen ou o Rozovski, mas de facto há ali um diamante em bruto que provavelmente terá a oportunidade de jogar contra o Sporting de Braga. Falo do grego Konstantinos Karetsas, um médio baixinho, mas muito ágil, com controle de bola espetacular, pode jogar a partir dos flancos ou mais em zona
central e de facto tem uma qualidade criativa, até porque é ambidestro, ou pelo menos utiliza facilmente os dois pés, que o coloca nesta altura como um dos wonder kids do futebol europeu. Depois, é um plantel com muita riqueza individual, mas de facto perdeu algumas figuras, o Arakodare, que foi para a Premier League jogar na equipa anteriormente de Vítor Pereira, mas em termos de projeção para o futuro, destacaria o Mata Smets, o central, e há outros jogadores que também têm muita margem de crescimento, por exemplo o Erabi ou até o Ho Yoon-gyu, espero não ter errado na pronúncia, mas falo de um avançado sul-coreano que tem sido no fundo o substituto do Arakodare. De qualquer forma, mais um jogo ao alcance do Sporting de Braga, porque o Genk tem sido uma equipa de muita oscilação nesta temporada. Agora sim, já me estava a adiantar ao jogo do Sporting de Braga na Liga Europa. Agora sim, vamos a Guimarães. O Benfica venceu em Guimarães, o Vitória, num terreno sempre complicado. Um triunfo construído na segunda parte e em que as alterações de José Mourinho acabaram por ter um peso importante no desenrolar do jogo. Também é a primeira vez que o treinador português consegue 2 vitórias consecutivas na Liga neste seu regresso aos encarnados. Tomás, aqueles 15 minutos iniciais da segunda parte acabam por ser decisivos para o Benfica, seja pelos golos, pelo que deu ao jogo e pela expulsão no Vitória, que também não desajudou muito a reação da equipa da casa, não é? Sim, a expulsão foi o ponto final no jogo, mas até então o Benfica já tinha mostrado uma cara completamente diferente da que mostrou na primeira parte e de facto a intervenção de José Mourinho foi crucial e até parecia, ali quando vemos os jogadores preparados para entrar, uma preocupação com os amarelos, mas depois percebeu-se que não era efetivamente só isso. Em relação às mudanças, muitas vezes atribuímos um mérito excessivo a treinadores que trocam extremo por extremo ou metem um segundo ponta de lança quando estão a perder. Isso acaba por ser muito normal, obviamente haverá mérito, mas criar outro cenário de jogo é onde está normalmente o mérito dos treinadores. Isto é, o Benfica da segunda parte não existiu, por isso simplesmente na primeira parte, e até diria que surpreendeu, ou pelo menos não foi ao encontro das necessidades do Benfica, a postura mais passiva na pressão. Não foi uma equipa muito agressiva, esperou pelo Vitória, deu algum espaço entre linhas para o Benny Mukendi receber e agilizar os ataques vitorianos, depois também com algum protagonismo para o Telmo Arcanjo no corredor direito, tecnicamente é de facto um jogador muito acima da média no plantel de Luís Pinto, e o Benfica com isto também não conseguiu impor um ritmo alto, não teve oportunidades de recuperação e aceleração mais perto da grande área de Castilho e por isso praticamente não criou oportunidades. Este conservadorismo na abordagem de facto não foi de equipa grande. Na segunda parte, perspectiva totalmente diferente. O Benfica entrou com um ritmo muito mais agressivo, a entrada de Leandro Barreiro nesse aspecto também ajudou, mas mais do que isso, o que ajudou foi a forma como o Benfica conseguiu destabilizar as linhas do Vitória, nomeadamente em último terço, com mais presença na área, movimentos de ruptura constantes de Leandro Barreiro, afundou a equipa do Vitória e isso também criou o cenário para os extremos poderem desequilibrar. Nomeadamente o Luca Bacchio, que mais do que um jogador de 1 contra 1, quando os adversários se fecham, acho que esta versão contra bloco baixo é a mais perigosa, quando pode meter cruzamentos, aproveitando o pé trocado. É um jogador também que aposta sempre naquelas diagonais à procura do remate. Portanto, tecnicamente, é um jogador que tem uma capacidade de batida na bola que o destaca e mais uma vez foi esse o principal atributo do Luca Bacchio. Depois também com o Sheldrop no corredor esquerdo, mostraram muito critério, assumir 1 contra 1, mas num estilo coletivo, isto é, depois, muitas vezes tentando o passo atrasado para meter a bola na área, portanto acaba por ser, se calhar, a melhor exibição de Sheldrop em toda a temporada e pelo menos os 15 minutos iniciais também foram do melhor Benfica que vimos nesta temporada, ou pelo menos com o José Mourinho foram garantidamente. Se Skeldrup ganha aqui, parece aparentemente uma vida nova com Mourinho, depois deu a sensação que não contaria muito, mas acaba por ser muito importante para esta viragem da atitude dos encarnados. Sem dúvida, e por estranho que possa parecer, o Sheldrop não encontra muitas vezes este tipo de contexto de jogo no Benfica. Isto é, com a equipa permanentemente em último terço, com muitos apoios por perto, com uma responsabilidade de ser um elemento criador, perto da área contrária. Muitas vezes o Benfica aposta num jogo mais vertical, de recuperação e aceleração, e aí, obviamente, nunca veremos as melhores características de Sheldrop. Há também uma questão de continuidade, isto é,
Há que perceber se foi um jogo isolado, que saiu bem, ou se de facto conseguem prestar mais disto à equipa. O próprio Dal marca um grande golo e ofensivamente nem sempre é um lateral que consiga acrescentar para lá do critério, ou seja, mais na perspectiva de desequilíbrio. E é um tema em relação a Sudakov, não por questões individuais, eu diria, porque as questões individuais já eram conhecidas antes de o jogador chegar ao Benfica. É um médio, é um jogador que pega na bola, que gosta de recuar para pensar, que aposta muito nos lançamentos longos. Não é exatamente um segundo avançado que viva perto do ponta de lança, sempre à procura de situações de finalização. E isso muitas vezes deixa Pavlidis muito sozinho, deixa os adversários mais descansados também. Por isso, não é que o Barreiro individualmente tenha feito muito, mas provocou um caos para o adversário e uma oferta dentro da área que o Benfica não estava a ter com o Sudakov. Ainda, E, de facto, é um ainda tema... vamos ter de trocar as posições de Leandro Barreira e Sudakov, não é? Sim, é um tema para Mourinho refletir, sem qualquer dúvida, porque de facto em determinados jogos ter ali a Leandro Barreira criar o caos pode ser mais benéfico do que ter mais um médio que se aproxima da construção, mas depois deixa a equipa muito vazia em termos ofensivos de desequilíbrio. Tomás, quanto ao Vitória, continua nesta época um bocadinho aqui de altos e baixos. A verdade é que é a primeira derrota que tem em casa esta temporada. Sim, num jogo competente, durante a primeira parte, equilibrou a partida frente ao Benfica, não sofreu muito com o 4-4-2 de Luís Pinto, que aliás, normalmente se trabalha bem a organização defensiva e os momentos de pressão, não é por aí que a equipa tem sofrido na temporada. O Benfica teve poucas soluções até, tirando um ou outro passo do Tomás Araújo, como habitualmente, e mais uma vez sai reforçado deste jogo, e ainda por cima com um gol marcado. E um ou outro movimento interior do Bresciani, fugindo do corredor esquerdo para aparecer por dentro e destabilizar um pouco aquele espaço à frente da defesa. Tirando isso, o Benfica raramente conseguiu incomodar. E o Vitória com a bola, é verdade, não sendo muito pressionado pelo Benfica, mas conseguiu ligar com o Benny Mukendi, que é um jogador fantástico, tem uma calma raríssima, portanto, mais uma vez fica a tal comparação com jogadores que vimos a marcar o futebol português, o William Carvalho, o Al-Musrati, é um jogador com essas características, acalma sempre a equipa, descobre muitas soluções ao nível do passe, e a partir daí o Vitória teve alguma irreverência nos movimentos, quer do Fábio Blanco, quer do Telmo Arcanjo. Falta em último terço não ser uma equipa tão dada ao cruzamento, porque aí acabou por não criar tantas oportunidades como seguramente Luís Pinto gostaria. De facto, é um Vitória com uma sensação de procura por parte do treinador, isto é, está sempre à procura da equipa, sempre à procura de coisas novas. Há competência acrescida sem bola, eu diria, mas de facto, quando o Benfica apertou, o Vitória ficou sem grandes soluções, nem sequer do ponto de vista da transição ofensiva, e a expulsão acabou com o jogo, naturalmente. Na próxima quarta-feira, o Benfica tem um encontro decisivo na Champions. Acho que diria que o anterior já era, mas agora acho que não há mesmo volta a dar. É Vitória ou Vitória, frente a um Bayer Leverkusen que começou muito mal a época, na ressaca da saída de Xabi Alonso para o Real Madrid. Despediu rapidamente Erik ten Hag, agora está a tentar estabilizar com Kasper Hjulmand, o ex-selecionador da Dinamarca. Tomás, onde é que vês o Benfica a poder ferir este Bayer? Acima de tudo, o Leverkusen é uma equipa muito frágil defensivamente, e a Champions tem sido assim, a Bundesliga também, muitos golos sofridos com Kasper Hjulmand, ainda não conseguiu encontrar um certo nível de estabilidade. É uma equipa que joga defensivamente com três centrais, mas dá muito espaço em corredor central, à frente da defesa, e também não tem ainda um verdadeiro patrão defensivo. Perdeu muitos jogadores, como se sabe, ou seja, o plantel é completamente diferente, de alto a baixo, defesa, meio campo, no ataque também. Poucos jogadores de referência ficaram. Um deles é o Grimaldo, que vai voltar à luz e que continua a ser, se não a principal figura, pelo menos uma das principais, e não apenas pelo fator bola parada. Mas de facto, defensivamente, o Leverkusen tem muitas lacunas e o Benfica tem forçosamente de assumir o jogo, de procurar encontrar aqueles espaços com o Pavlidis, com o Sudakov, não apenas criar uma dependência do jogo exterior, porque isso pode dar até mais conforto ao Leverkusen. Depois, é uma equipa que tem algumas qualidades no momento ofensivo, na construção, mas também vai muito desfalcada em termos de opções para o meio-campo, ao jogo da luz. Normalmente, a ideia de Hjulmand é meter 4 jogadores por dentro e ter depois um avançado a esticar. Vamos ver se, de facto, no meio-campo
há mesmo a capacidade de ter jogo e de criar superioridades. O Grimaldo mete-se por dentro, quando este Leverkusen ataca, obviamente há muita qualidade individual, mas ainda não está numa perspectiva muito aprimorada na ideia do novo treinador, e por isso diria que é o jogo que o Benfica, de facto, ou um dos jogos, porque o Ajax também está um pouco na mesma circunstância, dois jogos que o Benfica tem forçosamente de ganhar, porque são fases de reformulação completa, quer para o Bayer Leverkusen, quer também para o Ajax, e portanto são 6 pontos que o Benfica tem de encontrar. Individualmente, valerá a pena destacar o Kofan, um avançado camerunês de 19 anos, muito irreverente, pressiona muito, ataca constantemente os espaços, tem tido oportunidades desde a chegada de Yulman para ser a figura do ataque muitas vezes. Depois há várias opções para o meio campo, mas alguns desses jogadores estão lesionados, desde logo o Palácio, que é um jogador importante. O Alex Garcia, nesta altura, no pós-Chaka, porventura será o principal construtor, tem feito bons jogos, e o Malik Tillman ainda não conseguiu mostrar aquilo que tinha mostrado ao serviço do PSV, foi uma das contratações de referência para a nova temporada. Na sexta-feira, o Sporting, pela segunda vez na mesma semana, recebeu e bateu o Alverca, desta vez por 2-0, e por isso diria com bastante mais dificuldade face ao jogo da Taça da Liga do início da semana, em que ambas as equipas se apresentaram com 11 muito alternativos, o Sporting com muita juventude que conseguiu aproveitar a oportunidade dada por Rui Borges. Tomás, mais uma vez vemos um Sporting com dificuldades em transformar em golo um volume ofensivo que é bastante caudaloso, há muito volume ofensivo, mas está a faltar conseguir, diria, tornar as coisas mais simples para chegar à baliza. O Sporting tem feito constantemente de 20, 25 remates para cima em praticamente todos os jogos, obviamente do Campeonato Português. E isso, de facto, leva ao raciocínio que estás a deixar. Uma equipa de muita quantidade ofensiva, isto é, tem um caudal sempre significativo, mas o nível de decisão e de execução do jogo interior desta vez não foi tão cirúrgico. Claro que o Alverca também aprendeu o que tinha a aprender com a goleada, a equipa na máxima força e com uma estratégia mais cuidada para travar os pontos fortes do Sporting. O Rui Borges explicou bem aquilo que está a procurar com a inclusão do João Simões, que seja um sexto elemento mais declarado, chegando mais de trás para a frente em termos de último terço. O Tricão não fez um grande jogo, de facto, e por isso o ponto mais chave do Sporting para criar combinações foi mesmo o lado esquerdo, com o tal aparecimento do João Simões e o entendimento sempre constante entre Pedro Gonçalves e Maxi Araújo. De qualquer forma, a principal oportunidade na primeira parte, falo da bola ao poste, até nasce após uma recuperação do Gonçalo Inácio, que está de facto a atravessar um excelente período, em que recupera e sai a jogar, lançando o ataque que depois termina com a bola ao poste de Jenny Catambas num lance de aceleração, ou seja, quando o Alverca já estava mais exposto. Na segunda parte, o Alverca até ganhou alguma confiança, ou até no final da primeira parte mesmo, para empurrar a pressão do Sporting e trocar alguns passos. É uma equipa de boa qualidade técnica, não tem perfil defensivo, isto é, não é uma equipa feita para se defender em 5-4-1 e esperar pelo adversário. E obviamente o Maresi fez toda a diferença, talvez tenha sido mesmo a principal diferença para o jogo da Taça da Liga, porque o Alverca consegue jogar facilmente à procura do ponta de lança, não é um jogador estático, é um jogador que dá soluções nos flancos, segura, ganha faltas, também tem alguma capacidade de rodar e acelerar, e foi um duelo muito interessante com o Diomante, mas de facto difícil imaginar que o Sporting permitisse pouco ao Alverca sem o Diomande em campo. Fez um trabalho excelente, difícil é verdade, mas excelente. Sim, quase uma luta corpo a corpo. Completamente, um duelo individual ao longo do jogo, e ainda há um corte preponderante do Diomande com um 0 em que mete a perna no tempo certo e evita provavelmente o gol do Alverca. O momento-chave acaba por ser, obviamente, um 0 de bola parada. O Sporting já tinha marcado de pontapé de canto, não deixa de ser interessante, mas houve 2 golos de pontapé de canto, um para cada avançado, mas o do Luís Soares estava em fora de jogo, o do Ioannidis não. Portanto, vem crescendo o ponta de lança grego. É de facto uma decisão estrutural, já o tinha escrito, mas é uma decisão estrutural na época do Sporting, poder começar com Luís Soares e ter Ioannidis no banco, ou vice-versa. São avançados que vão naturalmente criar uma competição dentro do plantel na discussão do lugar. Até aqui o Luís Soares foi a escolha primordial,
não creio que vá ser assim ao longo da temporada. Parece-me que o Ioannidis também terá os seus momentos, além de tudo o que oferece em termos de jogo em apoio. Está melhor fisicamente e, portanto, também já consegue desmarcar sem profundidade. Há este fator da bola parada e do cruzamento, em que realmente oferece mais soluções do que o Luís Soares, que é um avançado com outras características, não é novidade. Pois eu ia pegar por aí, que é difícil dizer que o Luís Soares não merece ser titular do Sporting, mas Ioannidis é de facto concorrência de luxo. Faz sentido pensar numa solução permanente para juntar os dois no mesmo 11 ou acreditas que terão de fazer parte das soluções do Sporting de forma individual e depois em certos jogos poderão obviamente jogar ambos? Como é que vês esta parceria? É possível? Parece-me que para o Sporting, nesta altura, e pelo estilo da equipa, pelas referências da equipa, ter dois pontas de lança, independentemente da forma como casam, e seria um casamento possível, mas desmontar um caminho ofensivo que está a funcionar tão bem na relação do avançado com os interiores, ou médios ofensivos, se preferirem, não será uma solução explorada recorrentemente por Rui Borges. Parece-me sim que podem viver com um plano de reação ou de alternativa e que haverá muita alternância entre eles próprios, os dois avançados. Não me parece que o Rui Borges esteja na disposição de repente apresentar esse plano como viável e de continuidade. Acho que vai sempre ser como alternativa. Até porque na tal força interior do jogo do Sporting, com uma presença tão contínua de Pedro Gonçalves e Trincão, que estão a fazer boas temporadas, embora Trincão com mais oscilações do que Pedro Gonçalves, que aliás marcou um grande golo de fora da área, mas não me parece o caminho para Rui Borges. Acho que, de facto, permite à equipa ser sempre competitiva, ter sempre o melhor avançado em termos de momento de forma, mas não um plano para alterar as condições que a equipa tem revelado. Depois, não deixa de ser interessante, neste pós-Jóqueras, o Sporting terá seguramente avaliado muitos avançados, mas mudando a forma de jogar da equipa, conseguiu ter uma escolha certeira e, além da escolha certeira, garantiu uma profundidade tremenda para, no fundo, dividir os gols de Jóqueras. Não tem uma referência tão declarada, mas tem dois avançados de extrema qualidade. E é um luxo ter Ioannidis e Giovanni Kenda no banco, não é? Claramente. A questão do lado direito também não deixa de ser relevante nesse sentido. É uma posição de muita profundidade, porque, sendo diferentes, o Jenny Catamo fez um bom jogo, por exemplo, em Tondela, não fez um jogo tão bom contra o Alverca, mas é um jogador que consegue emprestar muita capacidade de finalização. O Giovanni Kenda nem sempre consegue fazê-lo, mas quando sai do banco também acrescenta outro pensamento, outra qualidade no cruzamento, em espaços curtos. Por isso tem sido muitas vezes importante a partir do banco, como já foi o Jenny Catamo noutros momentos. Portanto, essa rotação no corredor direito também dá sempre muitas garantias ao Sporting de poder mudar o rumo dos jogos nas segundas partes. Não tem sido muitas vezes necessário, porque o Sporting até chega numa posição confortável aos 60, 70 minutos. Desta vez foi preciso e o Sporting teve as tais soluções. E no jogo da Taça da Liga também se percebeu que o Kenda dá soluções em outras posições, por exemplo, jogando ali mais ou menos na zona do Trincão, por exemplo. Claramente, falavas até dessa possibilidade de juntar Ioannidis e Luís Soares. Eu acho que esse é um caminho muito mais natural para o Sporting. Poucas vezes feito, não deixa de ser curioso, mas que passaria por ter o Giovanni Kenda na posição do Trincão, não como um titular, entenda-se, mas como uma opção de rotação e de também enquadrar o jogador numa posição em que me parece que seria muito interessante, porque de facto, mais do que um extremo de aceleração e de vertigem, é um jogador de espaço curto também e com argumentos de remate exterior em zona frontal, como aliás se viu contra o Alverca, com capacidade de pausar, não é apenas um jogador de decisão imediata. Portanto, acho que aquela posição também daria muitas condições ao Giovanni Kenda para dar o próximo passo, não sendo apenas um extremo de corredor aberto. Tomás, o Sporting está relativamente tranquilo na Champions, não totalmente tranquilo, mas a vitória frente ao Marselha dá aqui um balãozinho. Esta semana chega um desafio complicado, até mais pelo contexto, diria. É a Juventus em casa, já é uma dificuldade que chega, apesar de estar longe de ser impossível ganhar em Turim, mas a mudança de treinador deixa aqui Rui Borges com menos referências. O que é que já se pode retirar desta Juventus com o Spalletti, do único jogo que fez com a Cremonese agora no fim de semana? Pouca coisa, obviamente, e mais do que a pouca coisa, é a pouca base, isto é, nada nos garante
que o Spalletti no próximo jogo vai apresentar-se da mesma forma, mas a ideia mais curiosa, eu diria, foi o posicionamento de Koop Meiners como central, um jogador que muitas vezes até atuou como médio ofensivo, em posição entre linhas, mas com alguma liberdade para baixar e depois usar o pé esquerdo. Aqui foi central nesta estreia da Juventus com o Spalletti, e de facto pode ser uma ideia interessante para ter um jogador construtor, a ver o campo de frente, tem uma qualidade de passe longo muito acima da média, portanto vamos ver se é para manter e se de facto há melhorias na construção da Juve com Koop Meiners naquela posição. Depois quis combinar os movimentos de Vlahovic e de Openda, um ponta de lança e um segundo avançado mais de ataque ao espaço. Vlahovic tem umas qualidades absolutamente brutais, podia ser um dos melhores avançados do futebol mundial, mas por várias razões não tem conseguido ser essa figura. Depois é uma Juve que vai sempre a tentar projetar os dois alas para gerar situações de cruzamentos, o Kostic principalmente, isto é, mantendo-se na próxima partida. Vamos ver, porque de facto há muitas curiosidades para esse jogo, não porque a Juve não esteja ao alcance, acho que é uma equipa que, independentemente do contexto, está ao alcance das equipas portuguesas em contexto de Champions, pelo menos para uma discussão competitiva no confronto direto, mas depois há ali matéria-prima, nomeadamente com estes jogadores que estamos a destacar. O Tio Ramo também tem feito uma época interessante no meio-campo, o Vlahovic, obviamente, que podem desequilibrar o jogo de um momento para o outro. E há o Kenan Yildiz, não sei se estará a 100% para o jogo, mas obviamente é um finalizador, é um jogador com drible que inventa muitas soluções, não por acaso é comparado com o Del Piero. Fechado este bloco com os 3 jogos mais importantes da Primeira Liga e os adversários europeus das equipas portuguesas esta semana, vamos agora às nossas rúbricas. Na Revienga, Tomás, tivemos esta semana um resultado, estamos a falar precisamente da Liga dos Países Baixos, e esta semana tivemos um resultado em comum na Primeira Liga, que parece um jogo dos Países Baixos, no Casa Pia Estrela da Amadora, um 5-3 com vitória para o Estrela, e é mais um resultado negativo para o Casa Pia, que nos habituou nas últimas temporadas a ser uma equipa competitiva. Este ano parece uns furinhos um bocadinho abaixo. Em primeiro lugar, um Casa Pia Estrela da Amadora em Rio Maior enfim, é inconcebível, mas já se sabe o que a casa gasta. Depois, sobre o jogo em si, de facto, raro no futebol português, um jogo com tantos golos, com momentos de alternância, de imprevisibilidade, é verdade, com alguns penaltis que também marcaram o rumo do jogo, e uma exibição destacadíssima do Sidney Cabral, que de facto, eu diria que é uma das grandes surpresas, se não a maior surpresa. Não por qualidade pura apenas, mas porque era um jogador é um jogador vindo do nada, coloquemos desta forma, é um jogador praticamente desconhecido, que de repente se torna um dos mais entusiasmantes de seguir na Liga Portuguesa. E teve esse papel de figura. Depois, parece-me, e já vem de jogos anteriores, que o Casa Pia é uma equipa extremamente frágil defensivamente, quando procura pressionar, dá muito espaço entre linhas, não é suficientemente agressiva em termos de antecipação por parte dos centrais, e isso facilita o trabalho do adversário. Portanto, parece-me que a linha defensiva é pouco fiável, quer no acompanhamento das referências do adversário, quer mesmo em zonas mais baixas, acabaram por dar menos garantias. Portanto, o Casa Pia é uma das piores equipas em termos de comportamento defensivo nesta temporada, o que não deixa de ser uma nota de destaque comparando com outros momentos e o que vimos do Casa Pia noutras alturas. Depois, em termos de referências ofensivas, estamos a falar de um plantel que mudou bastante e que também perdeu muita qualidade individual. O Casa Pia, na época passada, tinha, entre outros, e até ali meio da temporada, que foi quando a equipa apresentou coisas melhores, o Leonardo Lelo, que foi para o Braga, o Nuno Moreira, que está a ser um jogador importante no Vasco da Gama, o Telasco Segovia, que é obviamente também um jogador muito acima da média. Portanto, o plantel também acabou por perder alguma qualidade. O Renato Nhaga, é verdade, é um jogador com potencial, mas ainda está numa fase muito inicial de afirmação. E depois a tal questão-chave, que poderia ser o tal terceiro elemento do ataque, ora com o Nessona, ora com o Miguel Sousa, mas parece-me que a equipa iria crescer tendo ali um terceiro médio que peça mais a bola, no fundo que possa ser também o que fazia o Nuno Moreira muitas vezes, que consiga ligar a equipa, porque o lado direito é muito vertical com o Livolan e o Larrazabal, e faltaria algum equilíbrio nessa posição que o João Pereira nunca encontrou. E por isso, além de todos os problemas defensivos, o Casa Pia também não foi uma equipa capaz de se impor aos adversários e de chegar à criação
com muita naturalidade. Portanto, parece-me que o despedimento pode acontecer, em parte porque o João Pereira não conseguiu dar o próximo passo à equipa, adaptando-se ao plantel, porque é a realidade deste tipo de clubes, mas também porque o plantel, nesta altura, é um dos mais frágeis da Liga Portuguesa. Indo de novo para lá para fora, no internacional, Tomás, querias trazer aqui algo que já há algumas semanas parecia inevitável. Vítor Pereira deixou o Wolverhampton em 10 jogos de Premier League, 0 vitórias, e o idílio que começou nos pubs da cidade acabou sem grande glória numa Premier League em que ficar parado é inevitavelmente andar para trás. Independentemente da saída de Vítor Pereira, o Wolverhampton é um forte candidato à descida da divisão. Mas na época passada, não deixa de ser curioso, o Vítor Pereira também encontrou um contexto algo semelhante. Isto é, a equipa afundada na classificação, gol psicológico, taticamente depois crescendo também em cima da ideia de Vítor Pereira, é verdade, mas sobretudo um gol psicológico, criou uma relação muito especial com os adeptos, do mais bonito que podemos ver em termos de proximidade. Claro que há outros treinadores valorizados, mas com aquele nível de proximidade não é assim tão fácil. A ideia dos pints nos pubs, de facto é uma cultura a que não estamos minimamente habituados no futebol português, mas acabou de forma brusca, com Vítor Pereira na modo baixo e resignado, eu diria, porque de facto o plantel que tem à disposição é muito fraco dentro da Premier League, perdeu o jogador-chave para ganhar jogos e para ter um futebol mais condizente com o estilo de Vítor Pereira, nomeadamente no corredor esquerdo, que era o lado forte, com a Aïnou, que foi para o City, e o Mateus Cunha, que era a grande figura da equipa, obviamente, e agora não há grandes figuras. Pura e simplesmente, há alguns golos dos avançados, Strand Larsen, o Arakodare, que é um avançado muito específico, é um tanque para ter no ataque, mas pede um estilo também muito de jogo direto, de cruzamentos, para que possa vingar. Não tem referências criativas, apostou no Arias para tentar ser o substituto do Mateus Cunha, mas não está a ter nem de perto nem de longe a mesma qualidade que dava no Fluminense. Obviamente tem realidades muito diferentes, e depois é uma equipa muito frágil defensivamente. Não tem grande nível defensivo, lá está, dentro da exigência. Perdeu o Nelson Semedo, que acabava por ser também uma fonte de estabilidade e de critério na saída para o ataque. Portanto, o Vítor Pereira falou sobre os reforços, que eram quarta ou quinta ou sexta escolha. Provavelmente também não teve a capacidade de ir ao mercado encontrar tudo aquilo que o plantel precisava, e portanto parece-me o único desfecho, não havia outro. Agora vamos ver se há um novo Vítor Pereira para o Wolverhampton, ou se de facto a equipa vai a caminho da segunda divisão novamente, porque já anda a arriscar há muito tempo e não há milagres, por mais que o treinador tenha competência. Para fecharmos também o tema internacional, apenas dar uma nota sobre o Mundial de Sub-17, vai começar agora, e aí sim, já há Portugal. E falaremos dele, seguramente, desse Mundial de Sub-17, nas próximas edições de No Princípio Era a Bola. Fechamos assim mais um episódio do nosso podcast. A sonoplastia foi do Tomás Delfim. Muito obrigado a todos que nos acompanham desse lado e até à próxima. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.